Olá, amigos e amigas do blog do Chicão. Retomando as gravações em vídeos que fizemos em nosso estúdio ano passado, hoje os meus convidados são os representantes do SINSERP, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pinhais. Ao meu lado, Murilo de Araújo França, advogado, servidor público municipal há 15 anos como cirurgião dentista. O Murilo é presidente do SINSERP em Pinhais. João Eduardo de Azevedo Vieira, servidor público municipal há 5 anos como fisioterapeuta. Boa noite, presidente. Tudo bem? Boa noite, Chicão. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês conversando com toda a população que puder estar assistindo aí a nossa conversa. Ok. Boa noite, João. Tudo bem com você? Tranquilo? Tudo bem, Chicão. Graças a Deus. Então, tá bom. Bem, o assunto a ser abordado hoje é sobre o polêmico projeto que a prefeita Marli Paulino enviou para a Câmara Municipal dia 3 e 4 de janeiro, que trata sobre o ajuste fiscal, né, do município de Pinhais. Para uma análise e votação dos vereadores, enfim, da Câmara Municipal, né? Então eu iniciando essa entrevista, Murilo, faço uma primeira pergunta ao presidente. Esse projeto que a prefeita enviou à Câmara deu uma muvuca danada, um empurra, né? E vou dizer, desde que eu moro aqui em Pinhais, do ano de 1984, nunca ouvi ou presenciei ou fiquei sabendo que houve uma muvuca tão grande, tão polêmica, um projeto tão polêmico, ou que tenha criado tanta polêmica quanto esse que criou. Como que você vê essa situação, Murilo? O que aconteceu naquele dia? Então, a gente poderia qualificar o que aconteceu no dia 4 como um desastre total. Nós fomos pegos de surpresa pela gestão, uma gestão que tinha acabado de ser impulsada, ainda que tivesse uma história de continuidade, mas que havia aberto dias ou meses antes, assim, uma negociação absolutamente informal, que nós teríamos algo diferente da gestão 2017. Murilo, desculpe, nós temos algumas imagens daquele dia. Vamos apresentar então essas imagens para a população recordar aquele lamentável dia, ok? Dia 3, resumidamente, nós fomos até lá cerca de 8 horas da manhã, 8 ou 9 horas, para descobrir se realmente existia uma lei a ser votada, né, que iria contra... Foram na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, tentando conversar com alguns gabinetes para ver se eles tinham recebido algum documento que proporia uma alteração de uma lei que prejudicaria em muitos servidores e que foi chamado para uma extraordinária. Condições da extraordinária, período em que mais de 50% dos servidores estão em férias, após 2 dias de trabalho do Executivo,
e em horário adverso da saída dos servidores, que não sai seria 17 horas. Então não seria um dia ideal para um projeto tão importante quanto esse? Nem o dia ideal, nem o horário ideal em absoluto, né? Então, fomos até lá e cerca de 10h30 da manhã, a grande maioria dos vereadores começaram a receber um bolo de 2 ou 3 dedos para avaliarem a respeito das modificações que se queriam fazer na lei dos servidores. Você disse bolo de 2, 3 dedos? De espessura. De bolo, projeto de modificação. E seus anexos, né? E víamos muitos assessores até dizendo, como é que eu vou apresentar isso ao meu vereador se eu não vou ter tempo nem de poder ler isso aqui, né? E ficou bastante difícil de entender, de conseguir entender que os vereadores sabiam o que estava acontecendo. Talvez 2 ou 3, que eram os relatores, quem sabe, alguma coisa nesse sentido, mas a grande maioria não sabia exatamente por que estava lá. Isso ficou muito claro para nós. Ok. João, esse projeto me parece, pelo que a gente ficou sabendo aí, lendo e ouvindo também, vendo alguns vídeos que circularam aí, que ele retira, parece que retira direitos adquiridos do funcionalismo público de Pinhais. Isso é verdade? E se retiram, quais seriam esses direitos? Bom, Chicão, na verdade vários direitos foram retirados, né? Então a gente tem aí no projeto de lei que foi aprovado projeto, né, que foi aprovado aí pelos vereadores, o principal aí que o pessoal pegou de surpresa, foi a questão do reajuste salarial, né? Então os servidores têm em março, né, como a sua data base aí para reajuste, onde ultimamente tem sendo aplicado apenas o valor da inflação, né? E ele posterga, né, justificando, né, que a prefeitura quer fazer alguns estudos e tal, ele posterga e a princípio ele não vai conceder esse reajuste para a nossa data base aí de março, né? Mas assim, foi muito além do que isso, né? A gente tem, por exemplo, a questão do plano de carreira. O plano de carreira, os artigos do plano de carreira que constavam na lei, ele foi simplesmente revogado, ou seja, hoje o servidor de Pinhais não tem plano de carreira. Nem o servidor da educação e nem todos os demais, que são... O que seria o plano de carreira? O plano de carreira, na verdade, são mecanismos no qual os servidores eles prospectam um crescimento dentro da carreira do serviço público, né? Então, hoje, quando você entra no serviço público, você entra com o seu salário base e você prospecta daqui 10, 15, 20, 25 anos. Isso quer dizer que em Pinhais tinha e hoje não tem mais. Hoje você não tem absolutamente nada. Hoje, se hoje entrar alguém no serviço público de Pinhais, ele não tem prospecção nenhuma de crescimento, né? Okay. E outras coisas foram, né, podadas ali, né? Então, por exemplo, o tempo de serviço, né, o quinquênio, né? Então, o tempo de serviço ele foi suspenso. Então, por 6 meses o servidor público irá trabalhar, mas esse tempo de 6 meses não será contado, né, dentro da sua progressão também, né? Então a gente teve aí uma série, né, de direitos que os servidores têm, né, que foram simplesmente podados sem qualquer tipo de diálogo, né? Okay. Acho que é importante, João, você também reforçar a ideia de que a lei também reduziu gratificações e salários, inclusive se usa no discurso da gestão, e só se lembra em alguns jornais, que a prefeita reduziu seus salários, né? Não vamos esquecer aqui que no ano passado ela teve um aumento junto com os vereadores, além da reposição inflacionária. Então, na verdade, não houve muito uma perda salarial, houve uma planificação daquilo que já se tinha. Mas, ao se reduzir também o dela, reduziu-se também dos servidores. E não questionamos muitos casos em que gratificações foram reduzidas nesse sentido. Mas não podemos deixar uma mentira dizendo que só foi reduzido o salário da prefeita. Não foi. Todos os servidores sentiram da mesma forma, né? Murilo, o Brasil é regido por um regime democrático. E como em todo regime democrático, as instituições e a liberdade de ir e vir devem ser respeitadas. Então eu pergunto, como instrumento de representação legal do funcionalismo público de Pinhais, o Sinserp, em algum momento,
foi convidado pela gestão ou se ofereceu à gestão para um diálogo, para ver que pontos poderiam negociar desse polêmico projeto? Resumidamente, contando a história de praticamente 12 anos de tentativas de carta sindical que nós só conseguimos no final de 2015, durante toda a gestão Luiz Goulart, nós tentamos dialogar, quando ainda não tínhamos carta. Tentamos dialogar em todas as situações em que havia contrapontos, ainda que mais a menos, mas havia contrapontos que nós poderíamos melhorar, não em favor do servidor, mas em minorizar os danos ao servidor em si. Porém, naquela ocasião, o senhor Luiz Goulart, ele nunca nos recebeu. Isso é uma coisa que nós temos como mágoa pessoal. Nunca houve uma aproximação, mesa, como nós estamos tendo aqui, de conversar com o senhor Luiz Goulart. Ele sempre colocava em sua posição o secretário de governo, o Lucala. No final do ano passado, ainda como vice-prefeita, o Sincerp, o sindicato, procurou a prefeita porque havia uma discussão relacionada às PECs, porque a PEC nem aconteceu ainda e PIA já antecipou. Essa lei antecipa aquilo que ainda vai destruir mais ainda. No governo federal. Exatamente. E quando nós chegamos até ela para pedir o espaço, ela nos recebeu prontamente, sem nenhuma dificuldade, né? Então, sentimos uma abertura pessoal, né, em que ela iria passar aquela situação para o prefeito, na ocasião, o senhor Luiz Goulart, e realmente nós sentimos que ela passou, porque foi até numa apresentação que teve do Dia do Servidor, que ele comentou justamente o ponto que nós conversamos com ela. Né? Ótimo, mas no finalzinho do ano, bem no finalzinho do ano, nós pedimos uma nova pauta, porque havíamos até, de repente, essa desconfiança de que alguma coisa estava sendo montada na Câmara dos Vereadores, ou mesmo na gestão. E aí, naquele momento, ela também colocou muito claramente, não chamamos atenção negativa nesse sentido, mas ela colocou assim que ela não poderia mais nos atender enquanto vice-prefeita, pensando como prefeita, porque ela ainda não era, só iria ser a partir do dia 1º de janeiro. Mas nos assustou quando no dia 1º, após sua posse, né, ela deve ter feito a lei para ser aprovada pelas comissões no dia 2 e no dia 3 ser aprovada pelo Você relatando isso, então o Sincerp, o funcionalismo público, mas principalmente o Sincerp, a diretoria que estava tentando a negociação, foi pego de surpresa, no supetão mesmo, foi pego de supetão. Completamente. Tivemos até uma conversa 2 dias depois com o senhor Ricardo, agora chefe naquela ocasião ainda não era secretário de governo, mas depois se tornou alguns dias depois, interino na ocasião. Nós tivemos uma conversa posterior à pancadaria, onde nós apanhamos literalmente, nós fomos abordados por um monte de marginais, infelizmente, pessoas que estão posicionados em formação de quadrilha praticamente para agredir os servidores que estavam lá simplesmente assoviando, tentando fazer um barulho para que a atenção dos senhores vereadores fosse chamada para dizer vamos acalmar um pouquinho, vamos conversar com os servidores antes. E inclusive eu fui ao gabinete do vereador Marinho aqui, algumas horas antes, falei, posso conversar com o vereador? E fui impedido... Marinho, vereador Marinho? Desculpe, o vereador Marcinho. Desculpe. O presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Conversar com ele. É bom deixar claro. É o vereador Marinho. Desculpe. É o vereador? É o vereador Marcinho. Fomos até o presidente da Câmara e o seu chefe de gabinete falou que eu não ia ter acesso a ele. Ele me impediu e eu pedi, então mas nós precisamos conversar para retirar a pauta. Não vai ser retirado. Até tive dúvida quem que manda lá, mas tudo bem. Sou sincero. Né? Quem que manda lá, porque ele impediu o acesso, não sei quem que manda. Né? Mas naquele momento o que nós fizemos? Nós simplesmente tivemos que entrar através do WhatsApp. Infelizmente hoje nós temos uma ferramenta muito rápida, né, para tentar mobilizar o máximo de servidores. No primeiro dia conseguimos fazer 150 pessoas aproximadamente estarem lá. No segundo dia, no dia fatídico, né, nós tivemos aproximadamente 350 pessoas lá se mobilizando. E surpresas, né, e muito mais surpreso a gente, e fica numa situação, nós ficamos numa situação bastante complicada quando nós vemos que aquele pessoal que estava agredindo, não os servidores, homens, os grandes, os mais velhos... Peraí, vamos dar mais uma olhadinha nas imagens.
você vê na imagem, na verdade, que quando começou aquele barulho, não se ouvia mais nada. Eu me recordo muito claramente que eu estava na Portinhola pedindo pro presidente da Câmara: vereador, para a sessão um pouquinho, eu preciso conversar com você. Venha até aqui conversar conosco. Ele fazia sinal que não ia. Então, posso ir até aí conversar com você? E tem um detalhe, a secretária... A secretária também acelerou de uma forma... Foi uma das Ela sessões... poderia ter parado sem autorização do presidente ou não? Ou se algum vereador poderia ter pedido para parar ou poderia não? ter solicitado a mesa. Isso é dentro do regime? Isso está no regimento interno da Câmara, é questão de ordem. Qualquer um poderia ter chamado a questão de ordem para parar, porque a ordem estava perdida naquele momento, e todos foram omissos. Esse é o mais grave de tudo. Todos foram omissos, deixando a pancadaria ali, a ponto de não ser conseguida ser controlada pela Guarda Municipal. Colocou em risco a integridade de centenas de pessoas, né? Todos que estavam ali na Câmara ali, né, estavam em risco a sua integridade. Ok, eu quero lembrar que essas imagens que nós passamos, elas são da Gazeta, foram filmadas, foram feitas pela Gazeta do Estado e estão disponíveis na internet. Eu conversei hoje com o Marcos, que autorizou que a gente usasse essas imagens. Muito obrigado, Marcos, pela colaboração. João, o seguinte, qual das partes, né, que teria maior responsabilidade nesse episódio todo? A Prefeitura ou a Câmara de Vereadores? Se eu digo responsabilidade num sentido positivo. Não estamos aqui querendo incriminar ninguém, não é essa a intenção da pergunta. Não estamos aqui para incriminar ninguém. Mas qual das duas partes você vê que tem maior responsabilidade, ou se ambas têm o mesmo? Infelizmente, né, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo têm a sua parcela de responsabilidade, né? O Executivo porque, na verdade, fez o projeto no atropelo, né? Novamente, não conversou com os servidores, né? Que boa parte do projeto de lei ali, na ocasião, tratava da carreira e da vida dos servidores, né? Em nenhum momento houve qualquer conversa, né? Conforme a gente já conversou, já falamos aqui, que nós fomos pegos de surpresa já com o projeto já na mesa dos gabinetes dos vereadores, né? E então assim, o Executivo pela sua pressa, né? Pela sua pressa em querer fazer acontecer, e em conversa com então secretário de governo interino Ricardo Pinheiro, ele comentou que não entrou em contato com o sindicato porque a princípio era uma conversa que demoraria muito tempo e que o projeto ele teria que ser aprovado com agilidade. Então, assim, o Executivo teve a sua parcela, porque se a coisa é conversada, toma um outro rumo, toma um outro caminho, né? E aí a coisa não iria por essa via. E os vereadores, sinceramente, eu já assisti dezenas de sessões da Câmara dos Vereadores e eu nunca vi uma sessão com os vereadores tão omissos, né? Um projeto de lei tão complexo, sem qualquer tipo de discussão, né, sendo a toque de caixa, aprovada a toque de caixa. Então realmente me decepcionou, né, o posicionamento dos vereadores, né, ali recém-empossados também, né, pela sua omissão com relação à discussão, né. Então foi bem triste, assim, ambos os poderes ali, infelizmente, têm parcela de culpa e os servidores ficaram ali no meio, né. Então dentro desse fogo cruzado, o que restou aos servidores? Reivindicar pelos seus direitos, né? E nem isso a gente teve direito de fazer, porque a gente foi duramente oprimido aí, literalmente no braço. Ok. Murilo, como presidente, o Sincerp aprovou o indicativo de greve, certo? Certo. Haverá greve ou dependerá de negociações com o Executivo? O sindicato está aberto para conversações? Há como retroceder, como o município recuar nessas decisões tomadas que, segundo vocês alegam, prejudicam sensivelmente o funcionalismo público? Veja, Chico, naturalmente, diante dessa pancadaria, o sindicato cresceu. E cresceu com pessoas afamadas, que ficaram absolutamente indignadas de verem seus colegas, seus amigos, apanhando de pessoas absolutamente desconhecidas e por uma condição absolutamente, digamos assim,
sem motivo nenhum para estarmos, porque havia simplesmente uma manifestação, não havia quebra-quebra, não havia paralisação ainda acontecendo, era simplesmente uma reivindicação para termos espaço de fala. Era isso que nós queríamos. Mas o motivo foi torpe, nós apanhamos por um motivo absolutamente torpe. Daquele ponto de vista, fizemos assembleias posteriores, né, reuniões com grupos de pessoas, e na última quinta-feira nós retiramos a pauta da possível deflagração de greve. Só que os sindicatos de servidores e os servidores, porque os sindicatos são todos os servidores, eles preparam para pensar antes de realizar qualquer tipo de ação. Nós, servidores, quando vamos fazer uma paralisação, uma greve, nós vamos atingir quem? A população. E a população é a única que não tem culpa. A única que não deve ser prejudicada nessa história toda, e não será, é a população. Quem nós temos que atingir é a prefeita, os seus gestores, né? Por quê? Porque eles é que foram os grandes líderes dessa alteração que mexeu com vidas, mexeu com sonhos. Então não existe mais o indicativo de greve? Nós estamos, a Assembleia, na verdade, retirou a ideia da paralisação imediata, da aplicação da greve. O que existe é um estado de greve. O estado de greve ele indica exatamente o que, em termos trabalhistas? Que nós estamos tomando movimentos, né, que serão tomados como reivindicatórios, serão buscados conversações, porque o sindicato nunca deixou de falar e nunca deixará. Ainda que tenhamos uma imposição jurídica nessa história toda, nós vamos a todo momento tentar buscar sempre ao executivo administrativamente, né, a conversação, junto com o próprio legislativo também, o conhecimento, né, porque aprovar uma lei desse tamanho aqui não existe em horas, né? Então nós estamos em estado de greve. Isso significa o quê? Nós vamos fazer movimentos em um período que nós já deflagramos aí, um período de aproximadamente 10, 15, 20 dias aproximadamente, onde nós vamos chamar a atenção do servidor e da própria população que está sendo julgada, infelizmente, contra nós. E nós não somos culpados, nós somos, na verdade, aqueles que plantam as árvores nos bosques, aqueles que cuidam da segurança através da guarda, aqueles que atendem os munícipes nos postos de saúde, aqueles que educam os seus filhos, e não aqueles que vão lá quebrar e diminuir, né, o salário do pessoal, acabando com vidas, com histórias, pessoas que estudaram, porque plano de carreira é isso, é dedicação, é você largar o horário da tua família em casa para você ir estudar, fazer curso, você tirar um pouco do dinheiro que você alimenta seus filhos para investir em cursos caros. Isso é plano de carreira. E a questão, e principalmente, Chicão, quando a gente fala do serviço público, o servidor público ele é um grande prestador de serviço. É o servidor público que está lá, quando a prefeitura fala que faz obras no município, quando a prefeitura fala que faz uma série de ações no município, na verdade, essas ações são feitas através do servidor público, né? Quando se bate no peito e fala que a gestão teve mais de 90% de aprovação, esses 90% de aprovação que a gestão tem, ele aconteceu por quê? Porque tem o servidor público realizando o seu trabalho, seja no asfalto, seja na escola, seja na saúde, seja em diversos pontos, né? Ok. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu pediria que o João desse sua palavra de despedida aí. Queria agradecer, Chicão, o espaço que é dado ao Sincerp, né? Espaço que é dado ao servidor público de Pinhais, né? Agradecendo, né? E dizer que o servidor público está aí, vai continuar lutando e vai continuar reivindicando seus direitos, sempre respeitando a população. Murilo, por favor, as considerações finais. Bom, Chicão, repetindo as palavras do João, agradeço infinitamente o espaço aqui, né? Não só atingiremos tranquilamente os servidores, que foi o nosso foco principal, mas também a população, para sensibilizá-los à nossa causa. Mas temos que alertar que o servidor público, alertar ao servidor público, melhor dizendo, que o sindicato só acontece se você estiver dentro do sindicato. Não vamos conseguir convencer uma gestão se nós tivermos só os 300, 400, 500 filiados. A associação é muito importante para que a gente mostre para a gestão que a maioria dos servidores está acompanhando. É muito importante que você, servidor, associe-se, independente do que você tem de linha de trabalho, de linha até política, digamos assim, porque nós somos apolíticos. Eu, pessoalmente, tenho a minha posição, o João tem a dele, mas o sindicato é apolítico. Lá dentro nós temos uma estrutura montada para a única bandeira ser levantada em favor do servidor. E é o servidor que tem que vir até nós, porque nós somos os servidores. O
sindicato não é essa diretoria aqui, não serão os representantes com outros 100 pessoas. O sindicato serão os 600, os 800, os 2.300 quase servidores de Pinhais. Independente de associados ou não, mas a associação é muito importante para que você seja ouvido pela gestão, que costuma dizer, quem são 2.300? Imagine se tivermos menos que isso. Fica difícil. Muito obrigado, servidor. E nós contamos com você. A luta é nossa. Nós apanhamos, nós vamos sangrar. Não importa. O que importa é que você seja respeitado, que você tenha a sua dignidade mantida. Ok, João. Obrigado, Chicão. Agradeço muito o convite. Você também, Obrigado, Murilo. Chicão. E quero finalizar aqui dizendo que este espaço está aberto a todas as partes citadas em termos prefeitura, Câmara de Vereadores e vereadores, presidência da Câmara de Vereadores e vereadores. Se a prefeita quiser o espaço para contrapor o que foi falado aqui, se o presidente da Câmara Municipal de Pinhais desejar um espaço para contrapor ou para explicar alguma coisa em relação ao que foi dito aqui, o espaço está aberto. E mesmo uma comissão de vereadores quiserem participar também para contrapor também o que foi ou concordar, sei lá, o espaço está aberto, ok? Eu agradeço muito a atenção de todos e até a próxima. Valeu.